A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Leiamos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passar disto é de procedência maligna. Jesus nos chama para sermos pessoas íntegras, para termos integridade. Uma pessoa com integridade é uma pessoa honesta, pura, imparcial, que atua de forma correta, que honra seus compromissos e que fala a verdade. Hoje, em especial, nós abordaremos a questão de falar a verdade e honrar os compromissos. A palavra do homem é a sua honra. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Aquilo que sai da nossa boca tem que ser a verdade. O texto que lemos fala sobre as juras. Muitas pessoas costumam jurar por algo que é maior do que elas, ou seja, eu juro por Deus. As pessoas costumam falar, eu juro pela minha mãe. Mas isso nos dá um problema, nos gera um problema. Eu vou dar um exemplo. Imagina se uma pessoa falar o seguinte: eu juro pela minha mãe que eu vou participar desse evento no final de semana, neste final de semana. Aí chega o final de semana, ela fica doente e fica acamada e não consegue participar do evento. Aí eu pergunto a essa pessoa: o que você vai fazer com a sua mãe agora? Você não jurou pela sua mãe que queria participar? Olha só como é feio jurar. Não faz o menor sentido jurar por aquilo que você não vai poder cumprir, por algo que você não vai poder fazer. E Jesus nos ensina, inclusive, que não faz o menor sentido jurar por qualquer coisa. Não jureis de modo algum. Para a palavra do cristão ter valor, ele não precisa colocar uma garantia. As pessoas colocam garantia nos contratos quando elas fazem com quem não confia. Imagina, se uma pessoa põe garantia na sua própria palavra de que ela será verdade, é porque essa pessoa não confia na sua própria palavra, de que ela não é digna de confiança. Se uma pessoa põe garantia na sua própria palavra, ela precisa jurar para outra pessoa acreditar que o que ela está falando é verdade, então é porque aquela pessoa não costuma dizer a verdade, que ela precisa fazer algo para demonstrar àquela outra pessoa que o que ela está falando é a verdade. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sempre falemos a verdade. Eu não sei qual foi a sua experiência, na sua história, mas na minha experiência, as pessoas que mais juravam para mim eram aquelas que mais mentiam também. Temos que estar acostumados a falar somente a verdade, como está escrito na palavra de Deus. Eis o que devem fazer: falem somente a verdade, uns com os outros. Zacarias 8,16. Também está escrito na palavra de Deus o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Também está escrito: não mintam uns aos outros. Colossenses 3, versículos 9 e 10. Também diz a palavra de Deus: o mentiroso não permanecerá na minha presença. Salmos 101, 7. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Isso está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Também está escrito: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina para nós falarmos sempre a verdade. Deus odeia a mentira. A mentira, ela é errada mesmo
mesmo dentro de uma brincadeira. Sim, está na palavra do Senhor, em Provérbios capítulo 26, versículos 18 e 19. Diz o seguinte: como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Então, o engano que está dentro da mentira, ele é reprovado por Deus. Deus reprova o engano. E aqueles que cometem engano também são reprovados. Embora a Bíblia conte situações que pessoas mentiram, Deus, na Bíblia, nunca criou uma hipótese em que seria permitido mentir. Não existe na Bíblia hipótese em que a mentira faria sentido ou seria permitida por Deus. Não existe. Na verdade, Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 3 em diante, explica que mesmo que uma pessoa tenha uma finalidade boa para a mentira, a condenação do mentiroso é justa. E também fala mesmo que uma pessoa salve vidas e faça a mentira e cometa a mentira para honrar a Deus, para salvar vidas, mesmo assim a mentira seria pecado e aí a pessoa que mentiu seria condenada. Vamos ler o versículo? Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículos 3 a 8. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. A condenação das pessoas que fazem mal, mesmo para que venham bens, é justa. A condenação daqueles que mentem ou buscando uma finalidade boa é justa. Mesmo aqueles que mentem para tentar salvar vidas. Imagina, olha só que coisa horrível. Uma pessoa que falseia uma cura para conseguir agradar as pessoas ao redor e fazer com que elas se convertam ao Senhor. Deus não vai se agradar daquilo, Deus vai odiar aquilo. Porque não precisa disso para que as pessoas reconheçam Deus como Criador do universo. É só olhar para a natureza. Agora, Deus, ele abomina a mentira. Então, não existe permissão na Bíblia para que nós mintamos. Ah, mas nessa situação aqui é diferente. Será mesmo? Na Bíblia, deixa bem claro que a condenação do mentiroso é justa e não concede exceção. Os fins não justificam os meios. A pessoa verdadeira, ela é filha de Deus, pois Deus ama a verdade. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já aquele que mente, a pessoa que mente, ela é filha de quem? Ela é filha de quem ama a mentira. E quem ama a mentira? O diabo, como está escrito. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, que sejamos verdadeiros, que amemos a verdade, pois amando a verdade nós amaremos a Deus, ao Senhor Jesus. Estaremos com Ele nos céus para todo sempre. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e toda a sua vida.